E vamos, inclusive, girar a reportagem da Jovem Pan News. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu pedir ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, acesso às provas do caso do Banco Master, que levou à prisão pela segunda vez o banqueiro Daniel Vorcaro. Quem vai trazer os detalhes da notícia é o Matheus Dias. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta pra gente como foi essa manifestação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, cobrando a investigação e também o acesso a provas. Bem-vindo. Caniato, uma ótima noite a você, uma ótima noite a quem nos acompanha também aqui no Pingos dos Is. No caso, essa reunião hoje teve o Beto Simonetti, presidente da OAB, e representantes da OAB dos 27 estados do país. E depois desse encontro entre eles, do Conselho, foi feito então esse pedido para que o STF, pelo ministro André Mendonça, disponibilizem todos os detalhes do inquérito que levou à prisão a segunda vez, a prisão de Daniel Vorcaro. No caso, o Beto Simonetti disse que a sociedade tem direito de ter acesso ao que há nesse inquérito, que deve ser revelado pelas 3 etapas ostensivas abertas. A entidade quer acesso integral às provas que levaram à prisão de Daniel Vorcaro. Esse é o pedido do presidente da OAB ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele que disse que, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil já pediu um encontro presencial com o André Mendonça no gabinete dele e aguarda uma data para que isso seja possível. E nesse encontro pessoal, aí sim vão fazer esse pedido novamente para terem acesso aos inquéritos. Caso Master, Daniel Vorcaro e ministro André Mendonça. Agora, outro ministro também, Alexandre de Moraes, esse também vai entrar em contato em breve com a OAB, porque Beto Simonetti adiantou que também quer acesso, quer se reunir com Alexandre de Moraes para conversar sobre um outro inquérito. Inquérito aberto em 2019 pelas fake news. Segundo Simonetti, a advocacia considera que essa investigação já está instaurada há muito tempo, não pode permanecer aberta por tanto tempo assim, já são 7 anos de duração, e disse que deve procurar Moraes para ponderar situações encontradas ao longo do inquérito. A Ordem dos Advogados do Brasil então se reuniu, as 27 entidades estaduais, junto com o presidente federal da OAB, e eles querem ter acesso tanto ao inquérito de Vorcaro com André Mendonça, quanto ao inquérito das fake news com Alexandre de Moraes, viu, Caniato? Pois é, 2 aspectos interessantes, essa movimentação da Ordem dos Advogados do Brasil e esses 2 pleitos. Valeu, Matheus. Matheus segue acompanhando essas movimentações, ele volta ao longo da programação com outros destaques. Bom trabalho para você, Matheus. Deixa eu só reforçar para a nossa audiência qual é o questionamento que a gente faz na enquete do dia. Justamente a gente fala dessa situação que envolve a apuração, a investigação do caso do Banco Master. Qual você acha que vai ser o posicionamento da Justiça caso seja comprovada a participação de integrantes do Judiciário em ações ilegais, irregulares, no caso ou na relação com Daniel Vorcaro? A gente gostaria que você votasse. jovempan.com.br é o portal da Jovem Pan, ou então no nosso YouTube de Os Pingos nos Is. Vai lá, manifeste a sua opinião, vote. Ao longo do programa a gente traz parciais e no final a resposta, qual foi o resultado. Eu conto muito com a sua participação. Bem, faço só essa introdução aqui para receber a rede, aí todos poderão acompanhar os comentários na íntegra. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, a Ordem dos Advogados do Brasil fazendo 2 pedidos para ministros da Suprema Corte. A André Mendonça, acesso às provas do caso do Banco Master, e a Alexandre de Moraes, na verdade, eles querem se reunir com Moraes para pedir o fim do inquérito das fake news, o inquérito eterno das fake news. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, quais reflexões a gente precisa fazer em relação à figura da OAB Nacional, Muitas críticas ao longo dos últimos meses, mas parece que agora, um estalo, acordaram, Sabe que me fez lembrar uma frase do presidente Ronald Reagan, que dizia o seguinte: quando você não pode fazer as pessoas verem a luz, faça-as sentir o calor. Agora a Suprema Corte está sentindo o calor, já que não enxergou a luz durante muito tempo. E nós temos OAB, Instituto dos Advogados de São Paulo, Lexon, tantas associações se mobilizando
justamente para começar a colocar os pingos nos is. Para dizer, isso aqui é demais. Olha aí, o inquérito da fake news demorou aí, né? 7 anos para cair a ficha da OAB, que é o abuso, mas caiu, não importa. A gente tem que parar de criticar o que não foi feito. Agora que estão fazendo, tá todo mundo junto na barca e é isso aí. Tem que sentir calor mesmo, que a sociedade não tolera mais arbitrariedade, impunidade, imoralidade, principalmente por aqueles que deveriam ser o guardião da Constituição, que deveriam zelar pela lei. Porque, Canhato, quando o cidadão não acredita mais na lei, o que sobra é um solo fértil para ditadura, para arbitrariedade, para medidas de exceção, tudo o que nós não queremos. Portanto, a sociedade acordou, felizmente, porque nós éramos aqui os lobos solitários criticando, né? Mas todo mundo ali faz vista grossa, ninguém fala nada. Mas agora que está todo mundo no mesmo barco, vamos estar juntos. Não tem essa história de ficar criticando o que não fez. A omissão é um pecado que vai ter que ser pago uma outra hora. Agora está na ação, está todo mundo na ação. Vamos apoiar a OAB, vamos apoiar IASP, vamos apoiar todas as instituições. Nós estamos juntos nesta luta. A nossa intenção não é atacar o Supremo, nada disso. A nossa intenção é fortalecer as instituições, recuperar aquilo que é a sua gênese na Constituição brasileira. Ser guardião da Constituição, não ser legislador, não ser poder executivo e muito menos imorais e arbitrários nas suas tomadas de decisão que contrariam a Constituição brasileira. Então, Canhato, estamos todos juntos nesta cruzada da moralização e fazer valer a lei e a Constituição no Brasil. Pois é, passar para o Bruno Musa também refletir sobre o posicionamento da OAB. Eu me lembro que no programa anterior, quando nós falávamos da OAB, o Dávila disse que a OAB parecia um urso que dormiu, hibernou por muitos anos e acordou para uma realidade. E agora muitos se surpreendem com esse posicionamento da OAB, mas ao mesmo tempo ficam felizes. Era papel da OAB justamente monitorar esse tipo de situação, Musa? Veja, Canhato, eu não sou advogado, sou economista, profissional do mercado, então eu estou debaixo da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E eu acho que toda e qualquer autarquia dessa, ela carrega aquela burocracia pública de entidades públicas engessadas, que pouco entregam frente àquilo que elas cobram. Mas nós somos obrigados a atuarmos debaixo e pagarmos, obviamente, para essas entidades que monopolizam o mercado de certa forma, caso você queira atuar dentro dela. E faço esse paralelo com a CVM que eu conheço, para a OAB também, com tantos ou clientes ou pessoas da minha família que são advogados e estão ali debaixo da OAB. Eu não conheço particularmente, com certeza deve haver algumas, eu não conheço particularmente, pessoas que falem muito bem e se sentem bem representadas pela Organização dos Advogados do Brasil, ao menos, e não é pequeno o círculo de advogados que eu tenho à minha volta. Pessoas próximas no ambiente privado ou profissional, como eu mencionei. Elas não sentem representadas porque não há uma devolutiva, assim como eu mencionei da própria CVM. Significa que se eu com os meus clientes fizesse esse mesmo atendimento que essas autarquias que monopolizam esse serviço fazem, eu provavelmente já teria perdido muito desses clientes. E, portanto, nós não temos aqui opção, temos que simplesmente financiar. E aí volto naquela pergunta de quando nós estávamos comentando que você mencionou aqui outro dia. Onde estava a OAB até esse momento? Será que nada do que agora é óbvio não era tão óbvio antes? Claro que era. Como o Dávila falou, nós estávamos aqui, entre outras pessoas, abordando esses temas, mostrando, apontando o dedo, não por apontar o dedo para a instituição A ou B, mas não, para mostrar como a deficiência dessas instituições sempre foi clara no ambiente jurídico e no ambiente institucional brasileiro. Frente às arbitrariedades gigantescas que vimos ao longo dos últimos anos, aonde estava a OAB até agora, muitas vezes apoiando, inclusive, essas arbitrariedades com o microfone na mão, com os seus membros falando isso. Só agora que a população realmente sentiu por uma quebra de um banco, que era uma simples quebra de um banco, que se tornou um problema sistêmico geral, aí sim, aqueles que foram coniventes, e de todas as instituições eu me refiro, agora que se torna óbvio, para não ficar pior ainda a sua própria imagem, eles precisam se posicionar. Então, eu continuo deixando a pergunta, só agora, OAB? Tarde demais, as pessoas já perceberam
que você não estava do lado correto ao longo de todo esse período. Esse é um aspecto importante que o Musa trata, mas também tem o outro lado da moeda, né, Beraldo? Inclusive, é importante lembrar à nossa audiência que tem uma expressão em inglês, o point of no return, que nós falávamos aqui ao longo dos últimos programas, o ponto de não retorno. Assim, essa história cresceu tanto, mas tanto, que inclusive instituições que nos últimos anos até ficavam bem caladas ou não se posicionavam, tomaram a decisão de se posicionar. Isso não indica uma situação que provavelmente culminará em um julgamento e talvez na punição exemplar daqueles que venham ser comprovadamente acusados e que a gente observe um julgamento e que coloquem eles talvez atrás das grades, ou você teme que a gente tenha, sei lá, uma Lava Jato, parte 2 da missão? Olha, Caniato, essa é uma análise importante, até porque eu gosto muito do otimismo do Dávila, porque esse otimismo tempera a minha desesperança. Porque é preciso que a gente faça uma avaliação, e eu estou com o Musa nessa. A OAB, desde a época da Lava Jato, se tornou um instrumento que foi utilizado do ponto de vista institucional para amenizar os efeitos punitivos em cima de pessoas e entidades que declaradamente cometeram atos de corrupção. Não é que ouvi dizer, não é que talvez fosse, não. Eles confessaram, fizeram delação premiada, acordo de leniência, e a OAB atuou loucamente, né, em nome do direito de defesa, para ver amenizadas aquelas penas. Até porque figuras importantes da advocacia brasileira ganharam rios de dinheiro na Lava Jato e agora estão aí também ganhando muito dinheiro com essa confusão absurda, gigantesca, que é o caso Master. Pois bem, enquanto a OAB não fizer uma meia-culpa, porque a OAB tem como um dos seus elementos fundamentais a ética no exercício da atividade do advogado. E a OAB tem tanto poder que ela indica a cargos, né, funções de desembargadores que são indicados pela OAB. E se nós observarmos figuras que foram indicadas pela OAB sem a qualificação necessária, mas foram indicadas porque são filhos, sobrinhos, parentes de ministros, de figuras importantes, é preciso que a OAB, então, para ser levada a sério nesse momento, que ela, então, reconheça e faça esse meia-culpa, porque, caso contrário, nos permitirá pensar que esta atuação agora tem a ver com alguma estratégia que está sendo desenvolvida para que não haja consequências. E aí, Caniato, eu vou terminar fazendo essa analogia com a Lava Jato. Por que o caso Banco Master não se transformará numa Lava Jato? No meu ponto de vista. Por que eu sou desesperançoso? Porque há diferenças importantes de um caso e de outro. Primeiro, no momento da Lava Jato, a sociedade brasileira viu no judiciário, inicialmente na figura do juiz Sérgio Moro, mas depois nos tribunais que foram confirmando as sentenças dadas na 13ª Vara de Curitiba, e viam que o judiciário era aquele grande líder para fazer a limpeza institucional num poder executivo e no poder legislativo que foram dominados pela corrupção. E o segundo ponto é que, do ponto de vista político, havia em Michel Temer, o vice-presidente da República de Dilma Rousseff, uma alternativa política viável. Mas quando nós estamos observando agora o que aconteceu no Banco Master, nós não temos nenhum dos poderes isentos. Nós temos o Poder Judiciário com explicações a dar. Nós temos o Poder Legislativo com explicações a dar. E nós temos o Poder Executivo com muitas informações a dar, porque, misteriosamente, apesar do Banco Master ter nascido na Bahia, num governo do PT, de pessoas que estão dentro do Palácio do Planalto, nada disso ainda veio à tona, mas virá à tona. E não haverá como escapar. E fora isso, você não tem alguém, uma liderança legítima para ocupar esse vácuo de poder. Portanto, hoje, quando eu olho para todos esses movimentos de OAB e afins, eu vejo parte de uma grande estratégia para conduzir ao nada. E
termino dizendo, Candidato, inclusive a revelação das conversas íntimas de um casal, que foi o que aconteceu lá com o Vorcar e a sua noiva, aquilo, para mim, claramente, aquilo viola o direito à intimidade, etc., porque talvez, 80% da troca de mensagem de um casal não tenha nada a ver com questões políticas ou do judiciário, etc., aquilo viola o direito à intimidade e isso será usado para tirar a credibilidade da própria Polícia Federal na condução dessa investigação. Portanto, eu observo com muita desesperança todos esses movimentos. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque nós falávamos também na semana passada da OAB e o Mota, naquele dia, abriu seu comentário fazendo uma pergunta, né, Mota? Quero escutá-lo também a respeito dessa nova notícia que envolve a OAB e esses pedidos. 2 pedidos, um para Mendonça e outro a intenção de se reunir com Alexandre de Moraes. Só faltou um pedido para o Coelhinho da Páscoa e outro para o Papai Noel, né? Olha, eu lamento informar que o Dávila vai ficar em minoria aqui. E eu guardo rancor. Eu não esqueço o que aconteceu. Eu jamais esquecerei e jamais perdoarei. Não que a OAB esteja pedindo perdão. Ao contrário, a OAB está, como se diz aqui no Rio de Janeiro, dando uma de João sem braço, né? A OAB está contando ou com o nosso esquecimento ou com a nossa covardia. Em mim, eles não vão encontrar nenhuma das duas coisas. Querida OAB, eu lembro muito bem o que você fez no verão passado. Pois é interessante, né, Dávila, quando a gente olha para as instituições e acaba fazendo uma reflexão sobre qual é o seu papel, o que vinha sendo feito e essa virada de chave, né? Por que é oportuno agora? Porque esse sinal de alerta foi ligado dentro da OAB, as coisas extrapolaram, transbordaram os muros da OAB, ou do caso que envolve o Banco Master. Que reflexão fazer nesse momento? Não dá mais para segurar a enxurrada de escândalo, imoralidade e arbitrariedade que vieram à tona. Agora não dá mais. Aliás, se ausentar, se omitir neste momento do Brasil, com tudo que o Banco Master acabou revelando das entranhas do Poder Judiciário, da Suprema Corte, seria aí não só um ato de omissão, mas era um ato praticamente de abandonar o que é o direito, né? Tudo que se aprendeu na escola de direito, na faculdade de direito, nos princípios do direito. Então, certamente, essa virada de chave, ela é fruto de movimentos que vêm ocorrendo e desencadeou nesse grande escândalo. Agora, a imprensa mudou também, né? A maior parte da imprensa mudou de atitude também, não foi só a OAB. E a OAB Nacional, que nós cobrávamos aqui a OAB Nacional para se posicionar, mas a OAB de São Paulo já estava se posicionando, né? O presidente da OAB aqui, o Leonardo Sica, já estava trabalhando num projeto desse aqui com a... Então tinham partes seccionais da OAB que já estavam incomodadas com esta omissão da OAB Nacional. Agora, o que eu acho que neste momento, tudo o que somar para pressionar, para aumentar a temperatura, para dar mais calor, para que as coisas aconteçam, nós temos que entender o seguinte: crise é uma ótima oportunidade para se fazer aquelas mudanças que não se fazem em épocas de normalidade. Essa é a beleza da crise. Já que nós estamos vivendo uma crise de credibilidade, uma crise de imoralidade, uma crise de arbitrariedade que veio à tona e agora a imprensa, as organizações, entidades estão a favor, vamos aproveitar para acelerar as mudanças. Porque se a gente... Olha, o Churchill falava uma frase maravilhosa, ele falava assim, olha, se a gente ficar discutindo o que aconteceu no passado com o presente, nós vamos perder o futuro. Nós não podemos perder o futuro, nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar como esta crise pode ajudar a reunir pessoas, a reunir apoio político, como a CPI no Congresso Nacional agora. O Alexandre Vieira conseguiu as assinaturas lá. Então, assim, vamos juntar esforço, está todo mundo trabalhando em todas as frentes. É isso que nós precisamos para transformar uma crise numa oportunidade para fazer as mudanças que o país não teve coragem de fazer em época de normalidade. Então, a meu ver, o meu otimismo em relação a isso é que crise é uma ótima oportunidade para se fazer mudanças que nós não tivemos coragem, disciplina para fazer
em épocas de normalidade. Pois é, e essa discussão é importante colocar você que nos acompanha, TV, rádio, internet, a pergunta do nosso portal e do YouTube. A Justiça vai punir os integrantes do Judiciário que eventualmente tenham cometido crimes no caso do Banco Master? 44% disseram sim, a lei vale para todos. 56% não. O corporativismo irá prevalecer. Se você quiser, participe agora da enquete do dia. Você, Bruno Musa, eu acho que o Dávila também menciona, claro que a gente não vai citar veículos, mas houve também uma mudança importante no posicionamento da imprensa, né? De alguns veículos de comunicação que se posicionavam talvez até meio em cima do muro e começaram a avançar nesse processo de investigar, trazer à tona os documentos, as ligações perigosas, né? O conflito de interesses. É parte importante desse processo de investigação que a imprensa tem feito, né? É parte importante, mas eu também vou usar e copiar aqui a frase do Mota. Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. E ao saber isso, significa que houve um forte apoio de todas essas que você pode ter mencionado aí, Caniato, que apoiaram esse tipo de ação para que o governo atual voltasse. E aquelas pessoas que falaram que não é permitido, mas dessa vez vale. Ou censura não é legal, mas aqui tem uma justificativa. Ou é para salvar a democracia. As pessoas que têm os nomes envolvidos nessas ações que estamos vendo agora são as mesmas pessoas que colocaram muitas pessoas atrás da cadeia sem o devido processo legal e são as mesmas pessoas que salvaram a democracia entre todas as aspas do mundo. Imagina se essas pessoas que salvaram a democracia estão envolvidas em valores bilionários como esses, estão preocupados com a verdadeira democracia. Aí eu me questiono, será que eles atuaram de alguma maneira minimamente hipócrita? Ou então esses meios de comunicação, como a gente está falando aqui, tiveram algum tipo de conivência com tudo que estamos enxergando? Me parece que ao atacar um de seus membros, aí sim elas resolveram virar o canhão. Eu mencionei aqui, a principal rede de televisão do Brasil, eu a vi pelo menos, e me corrijam se tiver outra ocasião que vocês possam lembrar, eu vi ela virar o canhão da forma como ela resolveu virar só agora, em 3 ocasiões, contra o Collor, contra o Bolsonaro e agora contra o ministro Alexandre de Moraes. Por que será? As arbitrariedades não são de agora, já aconteceram há muito tempo, mas antes podia. Por que podia? Porque talvez tinha alguém no comando do executivo de um país em que eles não gostavam, e aí vale tudo. E aí a gente sempre brinca, tem uma frase que eu sempre ouço, que eu gosto bastante. Censura não tem ombros. E quando você permite algum mínimo de censura porque você acha que ela está do teu lado, calma, ela voltará contra você. Talvez esteja acontecendo exatamente isso. Mas é importante lembrar, eles têm força. E essa força a gente precisa aproveitar, essa onda, para que ela não pare no meio do caminho. E que os culpados sejam efetivamente punidos, porque eles têm um canhão na mão. E que esse canhão seja usado contra todos esses que cometeram arbitrariedade.